conseguir fazer um jogo. Agora, Kaká, com relação ao Samuel Lino, jogador importante, um acréscimo considerável para o elenco do Flamengo. Vai jogar aberto pelo lado esquerdo como um ponta e acho que ele tem uma vantagem em relação aos principais concorrentes dele. Ele usa bem a perna esquerda também. Embora seja destro. Então, o Cebolinha tem um pouco essa dificuldade e você fica um jogador previsível, né? Porque seu adversário sabe que você vai para dentro, você vai trazer para sua perna boa. Algo que o Michael também faz de maneira frequente, além de perder muito a posse da bola em momentos seguidos, né? Ele é um jogador de um bom controle, de um drible mais curto, se for necessário, e que usa bem as duas pernas. Pela forma como o Flamengo joga, isso é importante, já que no caso do Flamengo, o lateral esquerdo geralmente fica um pouquinho mais próximo dos dois zagueiros. Então, quando você tem um jogador que pode tanto levar para o fundo quanto trazer para dentro, você tem um acréscimo importante. Eu não colocaria na mesma frase Samuel Lino, Michael e Cebolinha. O Samuel Lino é muito melhor do que esses caras. Muito melhor. O Everton Cebolinha foi um flop no Flamengo. Uma contratação cara, esse sim é um investimento errado. 16 milhões de euros. E o Michel não se fala, né, gente? Mas com o Tite ele entregou, né? Com o Tite ele entregou. Não tanto quanto ele entregou, por exemplo, na Copa América de 2019, sob o comando do Tite e no Grêmio também. Mas você não vai dizer que ele era um blefe no Grêmio. Ele jogou pra caramba no Grêmio. Pra caramba. No Benfica ele não estava jogando nada. Foi pedido pelo Jorge Jesus, inclusive. Não fez nada no Benfica. O caso do Michel é pior, né? Porque quando ele saiu, a gente já sabia que ele era um jogador que aí o cara foi pro taticamente não era inteligente. Você vai pro Al Hilal, o cara vai se desenvolver no Al Hilal, não vai. Não vai. Aí ele volta... a mesma coisa. E lá ele jogava pelo lado direito, diferentemente do time do Felipe Luiz. Eu acho o Samuel Lino uma senhora contratação. Eu vou falar algo pouco popular aqui. Para trazer um jogador desse nível, sim, você tem que abrir a carteira. 22 milhões de euros está muito bem pago. Muito bem pago. Um jogador que o Flamengo tinha concorrência do Napoli, gente. O Napoli está com muito dinheiro. Campeão italiano. Sim. Mas quanto ao valor, não sei. Acho que o jogador vai ter que se provar dentro de campo. Não, ele vai carregar óbvio. um peso, vai carregar um peso considerável. É evidente. Mas você concorda comigo que a chance de dar errado é muito pequena? Não sei. Sabe por quê? Eu acho que quando você contrata um jogador de 22 milhões de euros, você está contratando também um cara que te entregue poder de decisão no sentido de gols e assistências. E eu não sei se ele vai ser exatamente esse cara. O Vitor Roque custou 25 milhões. Né? Mas é um cara que pode te entregar gol. Centroavante. Até agora eu não vi nada disso. Para ser desenvolvido e para fazer tudo gol. Bem, bola na bem. rede. Até agora eu não vi nada disso. Não, E também não quer dizer que ele tenha sido barato, né? Também é um preço exagerado que o Palmeiras pagou também, exagerado. Pode ser, mas é um jogador que só sairia de lá por esse valor. Exato, ambos, né, no caso. Ele não enfiou a faca no peito de ninguém para falar Palmeiras, com certeza. Buscar. O Abel pedia em toda a coletiva. O Samuel também, se ele está no Atlético de Madrid, como é que você vai trazer um jogador desse? Você tem que oferecer dinheiro e salário de 25 alto. anos. Senão... Jogador de 25 anos. Então você vai ter que pagar, cara. E dinheiro não é problema para o Flamengo, vamos combinar. Sim, o Flamengo tem uma situação equilibrada para fazer esse tipo de investimento, então não há... O número que até corrobora isso aí que você falou, o Flamengo tinha uma meta de venda de jogadores para 2025, ou seja, para o ano inteiro, de 35 milhões de euros. Já vendeu 72 milhões de euros. Isso sem entrar em campo lá nos Estados Unidos no Mundial de Clubes, porque depois ganhou que voltou duas pro Copas do Brasil. Tomou uma mala cheia de dinheiro. Ganhou o equivalente a 2 Copas do Brasil em premiação, né? 150, um pouquinho mais de 150 Só milhões de isso, reais. só isso. Vamos com a escalação provável, tanto do Flamengo como do Atlético. O jogo começa às 9h30, então o oficial só sai daqui a 1h e 10 minutos aproximadamente. O time que o Flamengo deve colocar em campo, né, o Felipe Luiz, deve ser esse daqui, ó. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Cleiton ali na zaga e Vinha, Everton Araújo, Alain e De Arrascaeta, aí uma dúvida gigantesca ali. Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves. Se eu tivesse aqui uma luneta daquela do Pirata... Eu não nada, não posso como é te que ajudar. chama do Pirata? Bruno Henrique ou Cebolinha ou o Wallace Ian e Pedro no comando de ataque, Flamengo sem De La Cruz, Pulgar, Michael e Danilo. Esses são os problemas que esse a gente sabe que não vão entrar em campo. Sim, definitivamente não. Cacá, é o seguinte, eu tenho uma opinião bem radical. E vocês podem discordar de mim, muita gente discorda de mim e tá tudo certo. Eu acho que o Flamengo tinha que entrar com um time completamente reserva nesse jogo. Totalmente reserva. Ah, mas a Copa do Brasil é uma competição que você pode ganhar um título e tal. O Flamengo ganhou no passado a Copa do Brasil. A prioridade do Flamengo isso é informação, o Campeonato Brasileiro.
para mim, deveria de ser a Libertadores ainda. Acho que a Libertadores, hierarquicamente, é superior ao Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo precisa disputar o Campeonato Brasileiro. Contra o Galo, no fim de semana, o Flamengo poupou algum jogador? Não. Entrou com o time Entrou a completo. Vera. E a ideia é entrar a Vera no jogo contra o Ceará, aí no Castelão, no domingo. Mas acho que a ideia de ter Campeonato Brasileiro como o principal torneio da temporada é a questão de você não controlar muito bem o que acontece na Libertadores, né? Então, se o Flamengo, o Flamengo tem time, estrutura, treinador, tudo para ser campeão brasileiro. Se ele der atenção ao torneio, uma atenção máxima. O campeonato de regularidade, como você falou, é mais previsível. Exato. E o Flamengo hoje está numa situação de liderança. Então, eu não discordo de você. Jogaria com o time reserva também. Priorizaria tentar, quem sabe, até abrir uma gordura no brasileiro para, quando chegar os Jogos da Libertadores, poder fazer essa mescla, meio que não abandonando a Copa do Brasil, jogando a Copa do Brasil com o que tem. Veja, essa escalação que a gente pôs é uma possibilidade em cima do que os principais órgãos de comunicação estão dizendo. Não significa que o Felipe Luiz vai entrar com esse time que a gente O colocou Flamengo aqui. não divulgou nem a lista de relacionados. Então pode acontecer de entrar com um time... Eu preservaria aqueles atletas que, de acordo com o estudo que saísse, poderiam estourar, digamos, no jogo, poderiam se lesionar. Acho que hoje os clubes têm essa capacidade de monitorar muito bem. Claro que uma lesão de joelho, controle de carga. É claro que secado pelo ele gosta, ele adora. Mas se esse cara que Ele tiver vai fazer com ele agora. Ele vai contratar um especialista. Amanhã ele não fazer o aparece controle aqui. de carga dele. Amanhã ele não aparece aqui. O Vitão Mas se o jogador estiver bem e ele chegar no próximo jogo que é o importante, ele tem que sair para o controle de carga. Não, mas eles têm a capacidade de monitorar Prever como até está o o estado, próximo? como tá o estado do jogador, a ponto de aqui, ó, consigo usar na quarta-feira, porque no final de semana ele também pode me entregar. Acho que não tem, se os jogadores não estiverem muito mal nessa parte física, acho que não tem necessidade de você tirar todo mundo. Você tira aqueles atletas que precisam ser mais preservados. No caso, por exemplo, não sei, algum jogador Matias Vinha, que de contusão. Ou então, Vinha, cara, jogou contra o Galo, ele não havia jogado 90 minutos até o domingo. Então, Ele já jogou contra o Bragantino, entrou bem pra caramba, contra o Galo ele jogou bem, não tão bem contra o Red Bull Bragantino, eu preservaria. O Arrascaeta, que nessa temporada acho que ele vem até melhor do que foram as últimas, mas é um cara que fisicamente precisa de um cuidado maior, de repente você pode preservá-lo. Enfim, se fosse definitivamente. Se fosse o caso do Pedro, mas não é o caso agora porque ficou um tempo fora, mas era um cara para ser preservado. O Pedro não joga no fim de semana. Por isso que eu digo que não é o caso para agora. Mas acho que eu olharia bem para esse elenco e quais jogadores conseguem me entregar tanto na quarta quanto no domingo. Aqueles que não puderem estar presentes no final de semana, eu preservo no meio dela.